Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima passando na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos, o nosso módulo que vai tratar da parte de logaritmos, um assunto que às vezes a galera deixa de lado, quando pinta no edital, geralmente é um daqueles temas ali, quem não curte muito matemática tende a ir deixando de lado, e aí quando pinta na hora da prova, para quem acerta, acaba sendo uma questão aí que é, sem dúvida nenhuma, um diferencial. E é assim que eu tenho que te preparar, né? Me preparar para chegar lá e fazer a diferença. Então, bora enfrentar esse tema tão injustiçado, diga-se de passagem. A gente vai ver aqui, ao longo desse nosso módulo, que boa parte da culpa que se atribui aí aos logaritmos talvez não sejam propriamente dos logaritmos. A grande dificuldade que eu vejo que vocês têm, né, ou um ponto de dificuldade que a gente percebe que vocês têm dentro do estudo dos logaritmos, tem a ver com o que a gente vai revisar dentro desse bloco. Esse bloco que está aqui, eu não vou te apresentar nada sobre logaritmo, mas ao mesmo tempo eu vou te apresentar a base para que você entenda logaritmo. São as propriedades de potência. Você muitas vezes não vai conseguir avançar no cálculo de logaritmos porque você não se lembra de propriedades básicas de potência. Então aqui fica a recomendação. Se aí do outro lado, ao contrário, você tem domínio sobre as propriedades básicas de potência, não precisa assistir esse vídeo. Dentro desse vídeo aqui eu não vou falar absolutamente nada sobre logaritmo. Eu vou simplesmente revisar a propriedade de potências porque elas são importantíssimas no cálculo dos logaritmos. Se você já domina essas propriedades, não tem por que perder tempo assistindo esse vídeo. Agora, se você é daqueles que realmente, Brunão, talvez esteja aí, né, o ponto. Aquela base ali da matemática, eles falam muito, professores de matemática falam muito sobre a base, né? Mas às vezes eu fico na dúvida até o que vai ser a base para eu entender logaritmos. Então deixa que eu vou conduzindo. Para logaritmos eu vou te mostrar que é básico ter conhecimento sobre essas propriedades que eu vou fazer, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, bora revisar? Vem comigo. Ó, primeira propriedade de potência que a gente vai precisar se lembrar é aquela que diz que um produto de potências de mesma base vai apresentar como resultado uma potência que tenha a mesma base e cujo expoente vai ser a soma dos expoentes das potências anteriores. Então, a elevado a m vezes a elevado a n vai ser a mesma coisa que a elevado a m mais n. Então, se eu colocar para vocês aqui algo do tipo 2 elevado a 3 vezes 2 vezes 2 elevado a quarta vezes 2 elevado a menos 2, qual vai ser o resultado disso aqui? Tá achando que é brincadeira? Mas chega na hora da prova, a galera confunde. Brão, chegou ali, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu vou multiplicar ali aqueles dois que estão embaixo? Eu vou multiplicar os expoentes? Não. Se você está multiplicando potências de mesma base, você vai manter essa base. Então, aquela base 2, base é o que está embaixo, né? A parte de baixo, digamos assim, da potência. Então, a gente mantém aquela base. Se a base é comum, a gente mantém aquela base e a gente vai somar os expoentes, perfeito? Isso na multiplicação de potências de bases iguais. Mantém-se a base e soma-se os expoentes. Então, o resultado ali, só para você entender a vantagem, né, e a importância das propriedades de potência, para você não ter que abrir aquelas potências ali individualmente, calcular qual é o resultado de 2 elevado ao cubo, calcular o resultado de 2 elevado à quarta, de 2 elevado a menos 2, para depois ter que ficar multiplicando tudo isso, a gente já consegue garantir um resultado mais objetivo, mantendo a base e somando os expoentes, perfeito? Então aqui, qual que vai ter que ser o resultado? Eu deixo o 2 e somo aqui os expoentes. Então eu vou ficar com 3 mais, aqui propositalmente eu coloquei, espero que realmente não tenha sido dúvida, mas não se esqueçam, onde eu tenho ali simplesmente o 2, é como se eu tivesse o 2 elevado a 1, perfeito? Então eu fico com 3 mais 1 mais 4 menos 2, ok? E é isso aqui, então vai ser a mesma coisa que 2 elevado a quanto? 3 mais 1 vai dar 4, 4 mais 4 vai dar 8. 8 menos 2 vai ter que dar 6, ok? Não estou nem muito preocupado aqui com, o resultado, com os possíveis resultados dos exemplos que eu acrescente aqui, mas, de qualquer maneira, se você calculou aí o 2 elevado a 6, lembrar que vai ter que dar 64. Então, conseguiu entender aqui um pouquinho dessa, né? Conseguiu relembrar um pouquinho dessa primeira propriedade, que é fundamental, que é básica. É básico dentro do estudo das potências, vocês vão perceber, vai ser fundamental quando a gente vai trabalhando com os logaritmos, ok? Então, o que eu fiz aqui foi manter a base,
somar os expoentes. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 2, 6. Se eu tiver algo literal, situação do tipo 5 elevado a x vezes 5 elevado a x mais 1 vezes 5. Como que eu vou poder simplificar isso aqui, trazer uma resposta um pouquinho mais enxuta? A gente mantém a base, então eu não estou ali multiplicando potências de mesma base. Tem que verificar se as condições estão sendo atendidas para que você possa aplicar ali a propriedade, né? Então aqui, necessariamente, eu tenho que falar, tenho que lidar com potências de mesma base. É o que está acontecendo. 5, 5 e 5 são as bases ali das três potências. Então, como eu estou multiplicando potências que têm a mesma base, eu posso manter essa base e simplesmente somar os expoentes, ok? Então, a gente deixa aqui os 5 e aí eu somaria os expoentes. Expoente x mais o expoente x mais 1 mais o expoente 1. Não se esqueçam que se eu tenho aqui simplesmente o 5, é como se fosse 5 elevado a 1. E aí eu posso deixar isso aqui indicado como se fosse 5 elevado a x mais x vai ter que dar 2x e 1 mais 1 vai ter que dar 2, perfeito? 5 elevado a 2x mais 2 teria uma resposta aqui um pouco mais simples. E aqui, gente, nesse exemplo que eu dei, literal, não tem mais o que se fazer não, tá bom? 5 elevado a 2x mais 2, a gente não tem muito como mexer naquilo ali, porque o 2x mais 2, eu não posso somar o 2x com o 2. Aí, no desenrolar de um possível exercício, talvez a gente tenha uma igualdade ou algum outro tipo de cálculo, tá? Por o que a gente tem aqui até agora, a gente pode deixar a resposta indicada daquela maneira que está ali. Só uma observação, acabam sendo importantes também algumas operações de fatoração. Então, aqui, não é problema nenhum, e eu preciso que você se lembre, que nesse binômio que eu trouxe aqui como expoente, no exemplo que eu acrescentei, daria para eu colocar, por exemplo, o 2 em evidência. Então, dependendo da situação, pode ser que a gente tenha que manipular um pouquinho ali, algebricamente, as expressões. Então, o 2x mais 2, nada me impede de, dependendo da situação, colocar o 2 em evidência aqui nesse caso, né? Então, eu poderia colocar o 2 em evidência e aí completaria o meu parênteses com o x mais 1, certo? 2x mais 2 é a mesma coisa que você jogar o 2 para o lado de fora, deixa ele em evidência, ou seja, em destaque, ali fora dos parênteses, e completa o restante para que você volte a ter esse binômio. 2 para virar o 2x, está faltando o x. E o 2 para voltar a ser o 2, aqui dentro eu teria que multiplicar por 1, tá bom? Mas o que é mais importante nesse momento para mim é que você se lembre desse primeiro momento, tá bom? Você simplesmente fez o quê? Manteve a base e somou os expoentes. Muito bem. A segunda propriedade, ela vai seguir uma linha de raciocínio semelhante, porém, para a divisão. Enquanto a gente multiplica potências de mesma base, mantendo a base e somando os expoentes, na divisão a gente vai manter a base e subtrair os expoentes, perfeito? Então, a elevado a m sobre a elevado a n, a gente mostra que acaba sendo a mesma coisa que a elevado a m menos n. Claro, gente, todos esses resultados aqui, eles são demonstrados matematicamente, mas não vejo necessidade alguma, honestamente, para você, ainda mais num período aqui de revisão de conteúdo, de você ter aqui a demonstração dessas propriedades, tá? Então, eu estou trazendo os resultados prontos, indo direto ao que eu preciso. Então, anota para mim aí como exemplo, ó, se eu colocar para vocês 4 elevado a 3 sobre 4 elevado, por exemplo, a menos 2. Você está achando que não? Sempre falo com vocês, né? Dependendo da situação, o cara não precisa trazer ali um cálculo muito estratosférico para causar um estrago, não. Se ele joga uma continha dessa que está aqui, ó, 4 elevado ao cubo dividido por 4 elevado a menos 2, pode ser que ainda assim ele consiga ferrar a vida de quem acha que está entendendo direito ali aquela propriedade. Vale lembrar, como ali eu tenho uma divisão, certo? Se está escrito como fração, eu tenho uma divisão. Eu tenho uma divisão de duas potências, 4 elevado ao cubo, 4 elevado a menos 2. Tem uma divisão de duas potências que tem a mesma base, que é a base 4. Então, eu estou com o roteiro todo atendido para poder aplicar aquela segunda propriedade. Se eu tenho uma divisão de potências que tem a mesma base, eu posso manter essa base, que é a base 4, e subtrair os expoentes. Na hora de subtrair um expoente negativo, toma cuidado, porque é muito comum, às vezes, a galera vacilar e deixar indicado para mim, por exemplo, como se a resposta fosse ser 4 elevado a 1. Lembrem-se, é um expoente menos o outro. Então, aqui eu fico com 4 elevado a 3
menos, que aí eu tenho que então subtrair o expoente, menos o meu segundo expoente, que é negativo. Então, quando eu faço ali aquele menos 2, por ter o sinal de menos ali na frente do parênteses, ou por estar subtraindo um negativo, a gente acaba alterando o sinal, né? Então, o 4 elevado a 3 menos 2 vai ser a mesma coisa que o 4 elevado a 3 mais 2, que vai ter que dar quanto? Ó? 4 elevado a 5. Perfeito? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente está tratando, né, de propriedades de potências, de situações envolvendo exponenciais, é sempre muito importante que vocês se lembrem, né, que vocês tenham a habilidade de fatorar os resultados. Isso vai ser muito importante para a gente quando a gente estiver trabalhando com logaritmos, quando a gente estiver trabalhando com propriedades de logaritmos. Então, são artifícios matemáticos que vocês têm que carregar de uma forma muito natural, certo? Então, aqui, se eu tenho uma situação de uma questão de prova em que em algum momento eu tivesse feito um cálculo como esse, vale lembrar que aquele 4 que está ali, ele pode ser fatorado, ele pode ser decomposto em números primos. E aí eu poderia, então, reescrever aquele 4 como se fosse algo desse tipo aqui, olha. O 4, eu posso escrevê-lo como se fosse 2 elevado a 2, certo? E aí eu poderia deixar o meu resultado indicado como se fosse 2 elevado a 2 elevado a 5. E aí daqui a pouquinho, quando eu explicar uma outra propriedade, eu volto aqui e melhoro um pouquinho esse resultado que a gente encontrou aqui, tá bom? Se você já se lembra aí da propriedade, maravilha. Se não, vou te mostrar como que a gente poderia, então, deixar esse 4 elevado a 5 escrito de uma outra maneira. Então, fica ligado nisso que eu comentei aqui, tá? Tem que ser natural quando você está trabalhando com logaritmo, dependendo da situação, a sua necessidade de ter que decompor o número em fatores primos. É por isso que eu falo que a base para entender logaritmo, assim, às vezes o logaritmo vai levar uma fama de ruim, digamos assim, que não é dele. Às vezes as dificuldades estão em lembrar esses pontos básicos, tá bom? Quando a gente falar de decomposição em números primos, lembrar, números primos são números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Os primeiros números primos que nós temos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, tá bom? Ao longo desse módulo, eu vou revisando com vocês e mostrando onde que a gente vai ter que ajustar essas ideias. Vamos colocar mais um exemplo aqui para essa segunda propriedade. Ó. Se eu trouxesse para vocês uma expressão do tipo 2 elevado a 2x ao quadrado menos 5 sobre 2 elevado a x mais 3. Como que eu poderia melhorar um pouquinho esse resultado que está aqui? Ora, eu tenho ali uma divisão de potências de mesma base, certo? Então eu posso manter a base e subtrair os expoentes. Então eu mantenho a base 2 aqui, gente. Vocês têm que ficar atentos ao que está acontecendo, porque chega na hora da prova, se você não está com essa propriedade bem internalizada, chega na hora da prova, você começa a querer resolver através da matemática. Aí você começa com ideias do tipo, eu vou querer cortar o 2. Ih, meu amigo, você acha que não rola isso? Ah, não. Não sabia explicar muito porquê, não, mas eu cancelei o 2. Então você cancelou a base. E aí, então, você está sumindo com a base. A gente não tem nenhuma propriedade que me permita fazer isso, certo? É saber usar a ferramenta correta. Então, aqui, o panorama que eu tenho é de uma divisão de duas potências que têm a mesma base. Então, você tem que encaixar aquilo que está ali dentro de um dos modelos, dentro de uma das propriedades. E aí, a segunda propriedade se aplica. Eu vou manter a base, não tem nada de cancelar o 2 sem justificativa alguma. Você vai manter a base e subtrair os expoentes, perfeito? Então, a gente fica com 2 elevado a... Aí eu vou manter o 2x ao quadrado menos 5 e vou subtrair o x mais 3. Cuidado quando for essa da divisão, porque é muito comum vocês se esquecerem de trocar o sinal, tá bom? 2, então, mantém ali o 2x ao quadrado menos 5, e aí faz menos o meu segundo expoente, que é o x mais 3. Daí, então, eu teria 2 elevado a 2x ao quadrado menos 5. Esse menos na frente do parênteses vai se transformar em menos x menos 3. Perfeito? Daí, então, aqui a gente pode melhorar um pouquinho, deixando indicado que o meu resultado seria equivalente a 2. Esse 2x ao quadrado, aqui, nessa expressão que está como expoente, eu não tenho nenhum termo semelhante ao 2x ao quadrado. Então, eu mantenho aqui, olha, 2 elevado a 2x ao quadrado
O menos x também não tem nenhum semelhante a ele. Então, quando eu falo semelhante, é porque não tem nenhum outro termo em x aqui nesse polinômio que está como expoente. E o menos 5 e o menos 3 eu posso juntar. Menos 5, menos 3, como são dois números negativos, eu vou manter o sinal deles, vou manter o resultado com sinal negativo e vou somá-los. 5 com 3 vai ter que dar 8. Então, aqui, olha, eu poderia simplificar o resultado indicado ali como divisão a partir dessa expressão que está aqui, ok? 2 elevado a 2x ao quadrado menos x menos 8. Então, não se esqueçam, multiplicação de potências de mesma base. Mantenha a base e some os expoentes. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Brunão, e se as bases forem diferentes? Velho, se as bases forem diferentes, você não consegue encaixar aquele cálculo no roteiro dessas duas propriedades. Você tem que observar o cálculo e observar a propriedade para ver se o roteiro vai ser atendido, perfeito? Se por algum motivo está lidando com uma divisão de potências que não tem a mesma base, não tem como você querer aplicar, por exemplo, a segunda regra. Então ter domínio das regras, ter domínio das propriedades e saber aplicá-las de maneira correta. Vamos para a terceira, que vai complementar então um pouquinho do que eu deixei nesse exemplo 2. A terceira propriedade, também muito importante, é a chamada potência de potência. Então aqui quando a gente tem, por exemplo, a elevado a m, aqui eu vou precisar que vocês façam uma correção aqui, olha, a elevado a m elevado a n, tá bom? É uma potência de potência. Então é como se eu tivesse algo do tipo, ó, eu tenho que pegar 3 elevado ao quadrado e elevar à quinta potência. 3 ao quadrado elevado à quinta potência. Isso aqui vai ser a mesma coisa que o quê? Bom, ela vai ser uma decorrência da primeira propriedade, né? 3 ao quadrado elevado à quinta é como se eu fosse fazer 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado 5 vezes. E aí, como eu acabaria gerando uma multiplicação, eu teria eu teria expoentes iguais, eu teria o expoente 2 por 5 vezes. E aí eu teria que, então, multiplicar esse expoente 2 por 5. Por isso que, então, a gente deixa indicado que a potência de potência é calculada simplesmente mantendo a base e multiplicando os expoentes. Então, se eu tenho ali 3 elevado ao quadrado elevado à quinta potência, você vai deixar isso aqui indicado para mim como se fosse 3 elevado a 2 vezes 5. Então, eu multiplico os expoentes, deixo indicado, então, esse meu resultado como se fosse 3 elevado a 10. Perfeito? Se eu tiver algo do tipo, tenho lá 7 elevado a x elevado a x mais 5. Como que eu posso simplificar um pouquinho essa expressão, ou como que eu posso escrevê-la de uma maneira diferente, né, de uma maneira equivalente? 7 elevado a x elevado a x mais 5, eu vou manter a base 7 e vou multiplicar os seus expoentes. Olha, vou multiplicar o x pelo x mais 5. X, se eu for multiplicar pelo x mais 5, eu vou ficar então com 7 elevado a... Aplicando aqui uma distributiva, x vezes x daria x ao quadrado, x vezes 5 teria que dar 5x. Então pronto, isso aqui é uma maneira que eu tenho de reescrever essa expressão que está aqui de uma forma equivalente. Aí, conforme eu falei, dependendo do exercício, o que a gente vai ter a partir dali é uma igualdade, né? Eu vou ter que pegar aquilo ali e igualar uma outra expressão. Enfim, a gente está só aprendendo os fundamentos, ok? E isso daqui, essa propriedade daqui, ela se aplica a um número infinito aí de possíveis expoentes. Então, estou querendo dizer para vocês que se eu tiver algo do tipo, ó, 2 elevado a 5 elevado a 2, e tudo isso que está aqui, por exemplo, ó, elevado a sexta, eu posso ir replicando isso que está aqui, entendendo que eu tenho que manter a base e multiplicar os expoentes, perfeito? 2 elevado a 5 elevado a 2 elevado a sexta, eu vou manter a base e saio multiplicando todos os expoentes que porventura ali eu tiver. Então a gente ficaria com 2 elevado a 5 vezes 2 vezes 6, chegando então a 2 elevado a 60, perfeito? As propriedades aqui, dependendo, né? Quando a gente chega, por exemplo, quando você tem que estudar a parte de progressões geométricas, de PGs, a gente percebe que às vezes o aluno começa a travar em outros assuntos porque não se lembram, por exemplo, aqui dessas propriedades, tá bom? Então, para logaritmo, não acha que é brincadeira, não. Vocês vão perceber, quando a gente for trabalhar o próximo bloco, vocês vão perceber que eu tenho ali uma definição do que é o cálculo do logaritmo,
mas que, aplicada a definição do logaritmo, a gente passa a depender substancialmente dessas propriedades que aqui estão, tá bom? Então, por isso que não é simplesmente um bloco de revisão, um enfeitezinho, não. Não, isso aqui está correndo no seu sangue, assim como, por exemplo, a tabuada tem que ser natural para você. Não se sai para fazer uma prova que tenha logaritmo no edital sem ter domínio total das propriedades de potência, perfeito? Vamos dar uma olhada nessa quarta, importantíssima. Deixa eu só voltar aqui no exemplo que eu tinha acrescentado aqui, só para então justificar uma outra resposta. Lembra que a gente tinha chegado num ponto aqui, olha, no meu exemplo 2, em que eu escrevi 2 elevado a 2 elevado a 5? Agora, então, com essa propriedade que a gente revisou, eu posso deixar indicado que seria a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 5, que é então a mesma coisa que 2 elevado a 10. Então, quando eu falo de 4 elevado a 5, ter 4 elevado a 5 é a mesma coisa que ter o número 2 elevado à décima potência. Isso porque daqui para cá, ó, eu fatorei, né, eu decompus o 4 em números primos, escrevi o 4 como 2 elevado a 2, e a partir daí apliquei a propriedade da potência de potência. E deixa só chamar a atenção de vocês aqui para um detalhezinho que vocês não podem vacilar, que vez ou outra, dependendo da banca, o cara vai fazer essa brincadeira cretina, que é a seguinte, ó. O cara coloca para você assim, ó, 2 elevado a 5 elevado a 2. E coloca isso aqui, ó, 2 elevado a 5 elevado a 2. Perfeito? Vão ser situações diferentes, tá, gente? Quando a gente tem algo desse tipo aqui, olha, 2 elevado a 5 elevado a 2, aqui você calcula primeiro essa potência. Então, 5 elevado ao quadrado dá 25, e aí você deixa indicado para mim que esse resultado que está aqui, olha, é a mesma coisa que 2 elevado a 25, perfeito? Porque aí o meu expoente era uma potência, certo? 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Agora, aqui é o contrário. Aqui, o meu expoente é o 2 e a base seria o 2 elevado a 5. Então, aqui, nesse caso, como a minha base tem um expoente, aí a gente pode, então, multiplicar o expoente, né, multiplicar os expoentes, deixando indicado como se esse 2 elevado a 5 ao quadrado, como se ele fosse 2 elevado a quanto? Ó, 2 elevado a 10, tá bom? Então, tomem um pouquinho de cuidado, porque aqui, nesse caso, o parêntese ele acaba decidindo a forma como você vai fazer a leitura e como você vai interpretar aquele resultado. Sem o parênteses aqui, você tem que entender que ele quis escrever o expoente dessa potência como uma potência. Então, você desenvolve ali o cálculo do 5 ao quadrado para deixar explícito qual era o expoente da potência, que era o 25. Nesse aqui é diferente, porque aí eu passo a ter o expoente da potência como se fosse o 2 e a minha base como se fosse o 2 elevado a 5. Nessa que está aqui, a base é o 2, o expoente é o 5 ao quadrado. Nessa que está aqui, a base é o 2 ao quadrado e o expoente é o 2. Por isso, então, os resultados acabam sendo diferentes, tá bom? Cuidado, então, para não vacilarem. Voltando aqui, então, à quarta propriedade, que, conforme eu falei, ela é muito importante para a gente. Raiz enésima de a elevado a m. Ela vai ser sempre igual a elevado a m sobre n. É uma propriedade que te permite transformar um radical numa potência de expoente fracionário ou vice-versa. Se você tiver uma potência de expoente fracionário, aquela potência de expoente fracionário sempre vai poder ser escrita como um radical. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ó, raiz quadrada de 144. Ó, essa que está aqui é a tradicional raiz quadrada de 144. Por que eu sei que aquilo ali é uma raiz quadrada? Como dentro do índice, né, como no índice não tem nenhum número explícito, fica subentendido o número 2. O expoente ali do 144 é o expoente 1. Então, de novo, se eu te apresento o cálculo de um radical e eu não explicito qual é o índice, fica subentendido que o índice é 2. E ali dentro, no que a gente chama de radicando, radicando é o que está dentro, né? O número que está dentro do radical, a expressão que vai estar dentro do radical. O expoente ali do meu radicando, como o 144 ele não está, entre aspas, né, elevado a nenhum número, ele está. Quando não aparecer nenhum expoente, é porque ele está elevado a quanto? Ele está elevado a 1, ok? Então, aqui, ó, é como se eu trouxesse implícito o índice 2 e o expoente 1.
Como que a gente transforma qualquer radical? Não é só uma raiz quadrada, não, é qualquer radical. Como que eu transformo um radical numa potência de expoente fracionário? Eu mantenho a minha base, no caso ali o 144, e elevo a m sobre n. Eu costumo dizer o seguinte: quem está em cima vai continuar em cima, e quem está escondidinho ali no índice vai continuar escondidinho ali embaixo na fração. Então, quando eu digo quem está em cima vai continuar em cima, o número que está como expoente, ele vai continuar na parte de cima da fração, certo? O número que está em cima. O m está aqui, olha, como um expoente. O m está aqui como um numerador. Então, a gente passa a ter 144 elevado 144 elevado a 1 sobre 2. Perfeito? Falar, então, da raiz quadrada de 144 é a mesma coisa que dizer que eu tenho 144 elevado a 1 sobre 2. O 1, que está como expoente, ele continua em cima como numerador da fração, e o 2, que está como um índice, ele vai continuar escondidinho. Ele não estava escondido ali no índice, ele vai continuar escondido ali embaixo da fração, embaixo, né, como um denominador da fração, perfeito? E lembrando que aqui esse 144 elevado a 1 sobre 2, eu poderia escrever como se fosse isso, olha, 144 elevado a 0,5, perfeito? Outra, se eu colocar para vocês algo do tipo 2 elevado a 2 sétimos. Estou lá resolvendo um exercício e cheguei à conclusão de que o meu resultado é esse que está aqui, ó, 2 elevado a 2 sétimos. Vai ser o 2 elevado a 2 sétimos. A gente mantém aquele 2, só que agora como um radicando, certo? E lembra, quem está em cima vai continuar em cima. E quem está embaixo vai, né? Quem está escondido ali embaixo vai continuar escondido, só que dentro do radical, dentro do índice, né? No lugar do índice no radical. Então a gente passa a ter isso, olha. Isso aqui vai ser a mesma coisa, que a raiz, ó, quem está embaixo fica escondido aqui agora no índice. E quem estava em cima continua aqui em cima como expoente. Então, falar que eu tenho 2 elevado a 2 sétimos é a mesma coisa que falar que eu tenho a raiz sétima do número 4. Perfeito? Raiz sétima do número, raiz sétima de 4. Perfeito? Então, aqui, ó, o grande, né, tipo assim, a grande dificuldade que a gente percebe é quando é o caminho contrário. Eu coloco para vocês algo do tipo, ó, se eu trouxer isso daqui, por exemplo, ó, 36 elevado a 1 meio. Ah, meu amigo, isso aqui, ó, é estrago certo. Calcula para mim aí quanto que é 36 elevado a meio. A parada aqui não é complexa, mas se torna complexo para quem não tiver essas noções básicas, ok? Só questão de relembrar, né, de dar ali aquela oxigenada aí no cérebro para conseguir caminhar bem depois com a aplicação dessas propriedades. Se não tiver, né, essa paciência para dar uma revisada, como um cálculo como esse não é um cálculo, né, dificilmente vai ser um cálculo que cotidianamente você utiliza, a tendência é que dê uma patinada. Então, é muito natural quando a gente pega cálculos tipo, 36 elevado a meio. Ah, sei lá, deve dar 18, que aí você, por algum motivo, acha que o que está sendo pedido ali é a metade de 36, não tem nada disso. Vou precisar que você se lembre dessa propriedade tão importante. Quando a gente tem uma potência de expoente fracionário, quem está em cima no meu numerador vai continuar em cima do meu expoente. Quem está escondidinho ali na fração, no denominador, vai continuar escondidinho no radical, só que ele vai esconder dentro do índice. Então, isso daqui, gente, nada mais é do que a raiz quadrada de 36. Perfeito? Ó, o 2 que estava embaixo, ele passa a ser o índice, e o 1 que estava em cima passa a ser o meu expoente. E aí, isso daqui nada mais é do que a raiz quadrada de 36. Vamos combinar. Raiz quadrada de 36 é a mesma coisa que 6. Perfeito? Então tá ali. Se eu te apresento um cálculo do tipo 36 elevado a 1 meio, vai ter que dar 6, ok? Aí, pelo fato de nessa propriedade, a gente chegar, por exemplo, em situações que possam envolver radicais, muito importante que você relembre aí cálculos de raízes quadradas, raízes cúbicas, tá bom? Aqui nesse vídeo eu não vou abrir para relembrar esses cálculos. Se na sequência aqui dentro desse módulo, em algum momento a gente precisar fazer algum tipo de cálculo, eu relembro com vocês, mas é fundamental
vocês estejam com isso aí como um coringa também. Lembrar como calculam-se raízes quadradas, raízes cúbicas, lembrar que é só passar pelo processo também de decomposição. Se for uma raiz quadrada, a gente junta os fatores iguais de 2 em 2. Se for uma raiz cúbica, a gente junta fatores iguais de 3 em 3. Porque tudo isso, né, uma coisa acaba puxando a outra. A propriedade é de potência, mas cai num radical, e aí pode ser que, dependendo da situação, você tem que fazer o cálculo de uma raiz. E se não se lembrar como calcular a raiz, uma coisa começa a travar a outra. Tá bom?